Olá, amigos do Grupo Espírita André Luiz, meu nome é Marcelo Shoa e hoje nós vamos conversar sobre um tema palpitante do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 7º, mais especificamente dos itens 7 a 10. Este capítulo 7º, ele está todo contido em cima da máxima de Jesus nas bem-aventuranças, com este macro título, vamos chamar assim: Bem-aventurados os pobres de espírito. E mais especificamente nos itens 7 a 10, nós vamos estudar um pedaço, uma parte de todo esse volume de considerações do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma máxima: mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. É exatamente em cima desse mistério que nós vamos conversar hoje e efetivamente estabelecer bases reflexivas a respeito do que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo e mais especificamente em relação a esses itens. O que seria exatamente esse mistério e o porquê ele estaria, este mistério, oculto, escondido aos doutos e aos prudentes? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa exortação logo no item 7 desta mesma obra. Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. O que é importante mencionar nessa citação é que ela é de Jesus. São expressões de Jesus. E o porquê, num primeiro momento, lendo e sem fazer a busca da renovação desse entendimento pelos próximos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, se simplesmente lêssemos essa parte e ficássemos a meditar o que é que Jesus estava ali efetivamente querendo dizer com isso. O que é importante anotarmos dentro dessa proposta reflexiva é que tudo que Jesus vai nos dizer nos 4 evangelhos, todas as anotações da Bíblia, bíblios, muitos livros, mais especificamente as exortações de Jesus, são elas palavras de vida eterna. O que é que significa isso? Se eu digo que hoje eu estou, por exemplo, irritado, amanhã eu posso não estar mais. Então as minhas colocações, as nossas colocações, elas são transientes, elas são circunscritas a um escopo finito, a uma circunstância. As palavras de Jesus são de vida eterna. E aí o que é que significa isso? Significa que essa lição aqui contida, ela não é uma lição circunstancial. Ela não pertence a um quadro especificamente escrito em cima de uma oportunidade vivenciada há 2000 anos atrás. Aqui existe uma mensagem que deve se perpetuar do ponto de vista do seu conhecimento, do ponto de vista da produção do seu resultado. E que resultado é esse? É a transformação moral da criatura humana para melhor. Esse mesmo resultado vai nos acompanhando as reflexões com vistas a esses resultados por séculos e séculos, encarnações e encarnações. Por isso costumamos dizer que as palavras de Jesus são de vida eterna. E estamos dizendo nessa direção e sentido porque esse enunciado aqui é um enunciado que deve ser por nós estudado, então, considerando essa trajetória evolutiva, um mais infinito, uma constante, uma relação ascensional. Então a criatura viaja de forma ascensional em direção a Deus e verticaliza esse mesmo aprendizado nas relações humanas, horizontalizando-as. Então, a verticalização em relação a Deus acontece na horizontalidade das relações humanas. E é em cima dessas mesmas relações que Jesus traz essa abordagem reflexiva. Aqui,
há dois grandes personagens que o Evangelho segundo o Espiritismo vai destacar. O primeiro deles, né, é em relação aos doutos e depois em relação aos simples, porque Jesus faz essa divisão. Ele diz que ocultou então o Senhor, vamos entender aqui por Senhor com S maiúsculas, está falando de Deus, né, o Criador das galáxias e do universo, o nosso Criador, o nosso Pai Supremo. Então Jesus aqui promove uma exortação em relação a Deus, sinalizando para nós que bom, Senhor, que estas coisas foram ocultadas aos doutos, mas foram entregues aos simples. Então o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dar como informação que essa questão, que o douto, né, a gente vai aprender que douto é aquele que faz, ou melhor, fez, porque quem faz é doutorando, e quem fez doutorado, então é um doutor, ele é um douto. Essa palavra, etimologicamente falando, ela poderia ser compreendida como a habilidade ou a sabedoria necessária para reproduzir conhecimento, para ensinar numa instância sofisticada do uso desta mesma palavra, sobretudo na academia, para educar. Então, o douto é aquele que tem condição de educar, é aquele que tem condição de instruir com vistas à educação. E, de um modo geral, nós costumamos chamar, por exemplo, um médico de doutor, sem necessariamente ele ter o doutorado, isto é, ele ter um título acadêmico cunhado e expedido por uma universidade que lhe confere, não é, esse título. O título de doutor seria uma pós-graduação stricto sensu, que lhe daria, então, esse título de doutor. Ou então, por exemplo, um advogado, que nós também, com habitualidade, chamamos de doutor. As mais das vezes, o dentista ou até mesmo o engenheiro. Mas, de um modo geral, e etimologicamente falando, o douto é aquele que possui a habilidade de ensinar. É óbvio que na própria relação, no próprio procedimento médico, nós, quando estamos buscando um médico, a gente sempre pergunta na consulta alguma coisa para o médico. E o doutor, o médico, com habilidade, ele vai decodificar a mensagem. Ele vai pegar uma informação técnica e vai traduzir aquela informação de forma que a gente tenha facilidade em depreendê-la. Portanto, no próprio exercício da medicina, vai um pouco desse processo que a gente vai então entender como sendo o douto. Mas aqui, na passagem, a ideia do douto naquela época eram todos aqueles ditos como sábios. Mas essa sabedoria era uma sabedoria carregada de empáfia. Era a criatura que se reconhecia com uma condição diferenciada em relação aos demais. Então o douto aqui, ele é simplesmente o entendimento do conhecimento com a arrogância. E aqui Jesus Cristo realmente vai nos dizer: graças te rendo por ter separado, ocultado estas coisas aos doutos, isto é, àqueles cheios de empáfia. Entretanto, é como uma moeda que possui dois lados. Jesus, na mesma direção, vai estabelecer o outro lado da moeda numa análise, numa proposição a nos dizer, né, que então vai nos revelando aos simples e aos pequenos. Esta questão da simplicidade remete justamente ao capítulo 7º, que é a pobreza de espírito, aos pobres de espírito. Ele, Jesus, como nos diz Divaldo Franco, né, cantando as bem-aventuranças, usa Divaldo essa expressão, nós vamos encontrar nas bem-aventuranças, que é um verdadeiro tratado de paz e de felicidade, os pobres de espírito, como fazendo parte desse conjunto de bem-aventuranças. E o que seriam os pobres de espírito? Os simples. O que é a simplicidade? Nós poderíamos nos servir, por exemplo, de um pensamento de Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci vai nos dizer que a simplicidade é o supremo grau, ou em algumas outras traduções, o mais alto grau da sofisticação. Porque ser simples é ser sofisticado. A simplicidade é quando não sobra e quando não falta nada. De maneira que, até do ponto de vista da sabedoria, transmitir alguma coisa com simplicidade exige muito conhecimento de quem efetivamente o transmite. De um modo geral, a gente reproduz 6 por meia dúzia. A gente ouve a palestra, lê o livro, decora a frase pronta e reproduz ipsis verbi aquilo que nós decoramos, aquilo que nós ouvimos. Mas, de um modo geral, a sabedoria, nessa proposição de simplicidade de Leonardo da Vinci, ela está nessa relação em buscar a simplicidade, esse grau supremo, essa sofisticação, que significa efetivamente dar ao outro na razão do entendimento do outro. E para agir assim, se faz necessária muita sofisticação. Essa sofisticação, ela está na razão direta daquilo que Platão vai chamar, dentro de todo o seu tratado filosófico, como sendo reconhecimento das próprias limitações. Em última análise, Platão está falando da humildade. Essa humildade vem de humus, terra. Isto é, temos todos o mesmo referencial, a mesma origem. Bom, nós estamos aqui num vídeo sendo exposto pelo nosso grupo espírita André Luiz, por uma instituição espírita. E nós falamos, evocamos e enaltecemos a imortalidade da alma. Então, a alma, a imortalidade da alma é verdadeiramente este grande patrimônio e este grande entendimento. Então, dentro da proposição da ideia de humildade, é nos reconhecermos como espíritos imortais, todos, sem exceção. Então, de um modo geral, o espírita não faz ou não busca fazer distinção em função de classe social, em função de posição socioeconômica, em função de prestígio na sociedade, de visibilidade social, que a gente chama muito de fama. E aí os filósofos contemporâneos vão separar, vão estabelecer uma distinção entre fama e importância, mas isso é uma outra discussão. Mas, de um modo geral, o espírita enxerga o espírito. Parece óbvio isso, mas nas nossas relações humanas, às vezes a gente acaba se distanciando dessas proposições aportadas aqui por Jesus. Isto é, o de que nós devemos nos enxergar como espíritos, o de que nós devemos, então, nos portar como criaturas humildes, humus terra, o mesmo referencial. E o referencial para o espírita é simplesmente o entendimento completo de que somos espíritos imortais. Então nós vamos enxergar o outro neste exercício de humildade, contextualizando-nos uns aos outros dentro do mesmo escopo. Estamos no mesmo processo, porque o personagem que ocupamos hoje, se ele é um personagem de relevância social, numa próxima existência nós ocuparemos as mais das vezes um outro personagem, até pela necessidade da pluralidade das experiências, das vicissitudes, como vai bem descrito na questão 132 do Livro dos Espíritos. Essa pluralidade no mergulho da carne, isto é, nas encarnações, que dá ao espírito esta compleição moral. Logo, e portanto, este entendimento vai sugerir que se eu analiso alguém numa posição socioeconômica diferenciada, seja lá o que isso signifique, numa próxima existência esses papéis eles podem se modificar. Então eu vou buscar privilegiar não o papel que o outro possui na sociedade, mas o que o outro faz com aquele papel que possui, isto é, o seu traço de caráter, como ele exala o seu perfume espiritual diante do jardim da vida. Isso é o que vai determinar, e é disso que fala especificamente Jesus
quando cita que Deus entrega então estas coisas aos humildes, aos simples, porque são aqueles que enxergam com os olhos do coração dentro desse sentido metafórico. Agora, é importante que se diga que o Evangelho faz uma evolução nesse tema. Ele vai nos dizer assim, olha, cumpre-se entenda que os primeiros são os humildes. Essa é uma definição que a gente já comentou. E o segundo, quais são os segundos? Os segundos são os orgulhosos, os envaidecidos do seu saber mundano, que nós também comentamos. Até colocamos aqui uma imagem de um gatinho se enxergando no espelho como se fosse um leão. E muitos de nós, né, a psicologia vai chamar isso de síndrome de superioridade. A pessoa, ela se enxerga com um conjunto de potencialidades superior à sua própria realidade. Este movimento de se ver, né, dentro de uma visão diferenciada, esse movimento é agnóstico ao pensamento de que nós somos espíritos imortais. Então nós, como espíritos, não podemos, ou melhor, até podemos, mas não devemos nos enxergar uns aos outros de maneira diferenciada, tendo como referencial a posição social, a condição econômica, lastro financeiro, tudo aquilo que nos representa na realidade objetiva do mundo material não deve servir de norte, de referência fundamental. O que deve viger na criatura humana é o entendimento de que somos espíritos imortais, porque isso, inclusive, suscita aquilo que Allan Kardec vai colocar no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando trata da obsessão, mais especificamente da fascinação. A criatura fica fascinada por ela mesma, ela acha que todas as pessoas estão erradas e somente que ela é a criatura correta. Isso cria um distanciamento em relação a Deus. Não porque Deus se afasta de nós, mas porque o nosso psiquismo vibra numa faixa de frequência que já não consegue mais perceber estas frequências sutis e superiores que nos convidam a sintonizarmos com elas. Então este é o quadro, este é o panorama, mas o Evangelho continua. Ele vai nos dizer assim, ó, o mesmo se dá hoje, ele está falando hoje, com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Isto é, muitos de nós negamos a realidade do Espírito. Então, este movimento de revelação, qual é a grande contribuição do Espiritismo na renovação da humanidade? É a destruição do materialismo. Isto dito por Allan Kardec, pelo codificador da doutrina espírita. E o que é o materialismo, senão uma doutrina, um conjunto filosófico de ideias que visa perceber, aceitar e efetivamente admitir a matéria como sendo o resultado de tudo. Tudo é matéria. E as nossas percepções, portanto, são percepções sensoriais, mas com vistas a questões materiais. Tudo que existe na natureza, aliás, existe uma derivação do materialismo, também chamado de naturalismo, mas aqui um engano, muita atenção, porque há um engano nessas interpretações. O naturalismo é a negação de Deus, é o entendimento que tudo existe na natureza. São formas de materialismo. Então a criatura, quando se posiciona no mundo assim, né, ela vai nessa direção que o Evangelho aqui vai nos revelar no item 9 já. Né? O de que o mesmo se dá nos dias de hoje, a negação de que somos espíritos imortais. Porque o entendimento destas questões traz para a criatura uma encrenca. Qual que é a encrenca? É que ela começa a perceber que não dá para botar na conta de nada nem de ninguém. Que todas as suas dificuldades, todas as suas idiosincrasias e até mesmo o seu futuro e o seu presente como sendo resultado do seu passado, todas essas dinâmicas, todas elas, toda essa tríade de presente, passado e futuro tem como epicentro
a criatura humana, a alma imortal. Então, costumamos dizer com habitualidade, nós somos os artífices do nosso futuro. O que é que significa isso? O nós, e a tese não é minha, vai no Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores e causas atuais das aflições, entendendo a aflição, como dissemos lá na 132 do Livro dos Espíritos, as vicissitudes, são as questões que nos impõem estes mecanismos de progresso, através da dor ou através do sofrimento, que é a negação do impositivo da lei do progresso por parte da própria criatura. Para ficar fácil da gente entender isso, é como se alguém exagerasse numa feijoada muito pesada e depois, no dia seguinte, ou até mesmo naquele mesmo dia à noite, ela sentisse as consequências da indigestão, que é o resultado natural da sua insensatez. Então, é aquilo que nós vamos chamar, inclusive, a tese de André Luiz, relação de causa e efeito. Então, a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade em sentido contrário, mas a lei não termina aí não, até que forças opostas atuem por sobre ela. O que são essas forças opostas? É esse movimento de amor, e a tese não é minha, ela é de Jesus, né? O amor consegue anular uma multidão de pecados. Então esse movimento que a criatura faz, chega no mundo espiritual, se arrepende, entende as encrencas que efetivamente promoveu e mergulha novamente num corpo, agora para mitigar as suas próprias dores, gerar um saldo positivo na sua existência. Então ela se submete a sacrifícios que são mecanismos de evolução. Isso daí, este entendimento, ele é o que nós estamos chamando de encrenca, porque algumas pessoas buscam se afastar desse entendimento, porque acaba, a partir daí, que o epicentro das nossas atitudes, esse epicentro somos nós mesmos. Então não dá para colocar na conta, por exemplo, do obsessor, que a gente chamava de demônio e agora a gente chama de obsessor, mas isso é outra palestra. Não dá mais para colocar na conta das pessoas, da economia, da sociedade brasileira, porque eu aprendi em doutrina espírita que tudo, absolutamente tudo que se me acontece é para o meu crescimento espiritual e visita esse binômio perfeito, causas anteriores das aflições ou causas atuais das aflições. A busca destas percepções filosóficas se distancia do entendimento da doutrina espírita por parte de alguns, porque a pessoa não quer se imbuir dessa responsabilidade de se transformar. Então o Evangelho no item 9 vai falar justamente isso, que o mesmo se dá com grandes verdades que o Espiritismo revelou. E que grandes verdades são essas? Olha esse homem segurando um troféu ali, né? Como a gente costuma dizer entre os jovens, todo se querendo, né? Se me queres convencer, tem de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Então, uma vez eu assisti uma das palestras do professor Dr. Sérgio Felipe, ele dizendo que ele se cansou em ficar convencendo as pessoas de que existe o espírito, de que existe a imortalidade da alma, elas que busquem as suas próprias questões. E é um movimento de capricho do outro, né? Porque, afinal das contas, somos nós quem temos que provar as coisas às pessoas, como se ela possuísse uma senioridade, como se tivesse aqui, como esse rapaz, segurando um troféu de primeiro colocado, e nós, então, é que estaríamos na necessidade de prover reverência a essa mesma pessoa. Mas o Evangelho vai continuar, né? Quando nos diz assim, perguntar-se-á, não poderia Deus colocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? A tradução dessa pergunta é assim, mas Deus não poderia dar elementos para a pessoa se convencer de que existe a imortalidade da alma, de que o importante
é efetivamente ser humilde? Deus não poderia dar ao outro, mostrar ao outro, como muitos de nós, eu já ouvi algumas vezes, não, eu vou levar meu amigo, ou minha tia, ou minha irmã para a reunião mediúnica, porque ela vai observar ali os espíritos se comunicando, e na hora que o espírito falar, ela não vai ter mais dúvida, ela vai acreditar. Esta questão, ela gira em torno desse tema, destas proposições, né? E o Evangelho, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai propor, né, para nós, né, que mérito eles teriam, porque Deus nos faculta mecanismos de autoaprendizado, né? O esforço próprio de cada um. E depois, de que serviria? Quer dizer, qual é o propósito, qual a finalidade, né? E ele vai acrescentar o Evangelho de que o orgulho é a catarata da alma, mas vai estabelecer uma outra proposição antes. Ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Então a imagem que a gente está trazendo aqui é aquela relação metafórica de Tomé, de ver para crer, de tocar nas chagas de Jesus, tinha o próprio Cristo de Deus diante de si e precisou materializar as relações espirituais. Aqui tem um valor simbólico, estas questões possuem um valor simbólico. O porquê elas se dão? Por este mesmo motivo, o orgulho é a catarata que lhes tolda, lhes restringe, né? Lhes oblitera a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Então, se a pessoa insiste em não admitir os preceitos espíritas, aliás, a tese não é minha, ela vai escrita pelo próprio Allan Kardec lá no Livro dos Médiuns, se não me falha a memória, no item 20, no item 21, que a gente, antes de tornar alguém espírita, diz ele no item 20, lá pelo finalzinho do item 20, torne-o espiritualista. E depois ele desenvolve no 21, se a pessoa ainda assim não se convencer, você deixa que por si só a vida se encarregará do restante. Entenda-se por vida a multiplicidade das encarnações. Na exortação de Emmanuel, ele vai nos dizer assim: a eternidade é o nosso grande advogado de defesa ou de acusação, porque depende do movimento assertivo, positivo que fizermos, o uso que fizermos deste mesmo tempo em relação ao nosso progresso espiritual. E aqui, o que é importante ter como ponto alto das nossas observações de hoje é essa relação de Deus para com essas pessoas. Deus, primeiramente, corrige o orgulho. Mas aqui a ideia de corrigir é um processo educacional. E a educação é tirar de dentro. Pestalozzi, Rousseau e alguns outros filósofos e também educadores possuíam essa ideia da educação, né? Que é tirar de dentro. Sendo Deus, o pedagogo supremo do universo, vai nos fornecer mecanismos onde nós mesmos venhamos a aprender. Então aqui o Evangelho vai nos dizer que Deus primeiramente corrige o orgulho, esse movimento nosso de achar que nós somos o epicentro de tudo e de todos, e não o de que somos espíritos imortais na horizontalidade das nossas relações, isto é, nós evoluímos na horizontalidade das relações humanas, ajudando-nos mutuamente uns aos outros, e com isso nós conquistamos a verticalização em relação a Deus. Então a criatura ascende. Esse movimento de verticalização, ele se dá pela horizontalidade das relações humanas. E a conquista destes movimentos de horizontalidade, o epicentro nessas conquistas, gira em torno da palavra humildade, o reconhecimento das nossas questões de igualdade, qual seja o de que somos todos espíritos imortais. Ele, então, por último, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos oferecer essa delícia de proposição. Vencidos pelos tormentos da incredulidade, a pessoa foi vencida, ela se mostrava não acreditando e se viu dobrada por ela mesma, vergada por ela mesma, porque a vida falou, né? Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles
venham de si mesmo lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Isso vai ao final do item 10, é quando a criatura, nessa análise metafórica do filho pródigo, que seria aqui uma palestra só para a gente tratar desse tema, mas é o reconhecimento, o ponto alto é o reconhecimento de que somos filhos de Deus. Nos percebemos como espíritos imortais. E como espíritos imortais que somos, esse movimento que a gente chama de humildade, bem-aventurados os humildes, os simples, essa simplicidade, ela potencializa os processos de horizontalidade da alma na verticalização, que é a conquista da sua plenitude, o ato de ver a Deus espiritualmente, que é o de efetivamente se plenificar do Criador como espírito de classe e ordem única, o espírito de primeira grandeza, na qual temos Jesus como referência para todos nós. Bom, eram estas as ideias, as reflexões que nós gostaríamos de deixar para todos os companheiros que nos acompanham no Grupo Espírita André Luiz.